Coreia do Norte. Vamos lá. Eu confesso, todo mundo aqui... Sensacional. Eu vou primeiro dar a impressão do leigo, que é interessante, justamente pra você desmistificar aí qualquer coisa. Eu lembro de uma notícia que eu li sobre a Coreia. Assim, eu sou politizado, gosto de ler e tudo mais. Sou um cara liberal, não sou um cara conservador. E eu lembro que quando eu vi uma notícia do americano, estudante americano, que foi pra Coreia do Norte, e que pegou no quarto um cartaz. Você deve saber dessa história, né? Sei, me hospedei no hotel que ele se hospedou. Ai, caralho. Então pronto, vamos lá. Que ele pegou um cartaz político, né? Lá da coisa e guardou. Acho que mais como um souvenir, não é um roubo, é um souvenir. Só que é proibido no país isso. Totalmente proibido. O cara ficou 15 anos preso, voltou para os Estados Unidos em coma, morto. Foi devolvido para a família em coma. Eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, gente, aí entra aquele negócio que você falou da zona de conforto do impacto cultural. Assim, como é que pode, né? Como é que é tão diferente do que a gente está acostumado, apesar de loucuras atuais estarem acontecendo, mas eu digo assim, como é que pode? O cara pegou um cartaz e morreu lá, entendeu? Quando eu vi que você tava indo pra lá, eu falei, mas esse cara é doido, o que ele tá fazendo aí? Coisas assim, né? Pensamentos genéricos sobre o assunto. Você faz a viagem guiada por 2 pessoas que são ligadas ao governo, não é isso? Isso. Sua impressão. Vai você agora. Eu estou te falando do que eu tinha de impressão de medo, de coisa. Mas né? é isso, né? Primeiro, Que é real, né? a tua história tá verdadeira. A única correção ao fato que você colocou, ele ficou 3 anos preso. O americano... Ele foi condenado a 15, né? Isso. Desculpa. Acho que ele foi condenado a 15, correto. Ele tinha 21 anos. Ele ficou hospedado lá no Yangak-do, que é o hotel principal, que é o hotel onde me hospedei. E a primeira coisa é o seguinte, não tô aqui para fazer juízo de valor, para dizer que a Coreia ou Kim está certo ou errado. Lógico. Mas eu queria ir lá ter a minha versão. Lógico. Ou escutar a versão deles, dessa e de outras histórias. Então o que eu posso te dizer é que, óbvio, a versão deles é diferente. Lógico. Não sei se é certa, não sei se é errada. Eu só quero que a gente se pergunte por que aquela que a gente escutou, que é mais confortável, É verdadeiro. estou aqui em casa ouvindo o Jornal Nacional, a versão ocidental dos fatos, é a verdadeira. Então, pode até ser, mas no mínimo a gente tem que escutar a versão deles. Lógico. Então a versão deles é a seguinte. E você foi lá dentro ouvir, né? Eu fui lá dentro. É porque eu não tenho como, né? Primeiro, o garoto, todo mundo é muito bem orientado, né? Quando entra. Que pode, antes de entrar, na verdade, você faz um briefing na China, em Pequim. Você só pode entrar na Coreia do Norte por 2 caminhos. Pequim, na China, ou Vladivostok, na Rússia. Existem agências autorizadas nesses 2 países, autorizadas pelo governo norte-coreano, que são, né, credenciadas para levar os turistas. Tudo muito organizado. No dia antes da viagem, você tem que fazer uma entrevista de 1 hora e meia na agência, onde ele vai basicamente lhe contar que essa não é uma viagem de turismo padrão, que você tem que ter os seguintes cuidados, o que você tem que respeitar, e sair minimamente orientado, né? Show. E eu, muito curioso que sou, perguntava, né, ao cara do briefing lá na China, posso isso? Posso conversar com os norte-coreanos? Posso comprar um violão, que era o que a gente queria fazer? Posso bater foto? Que acho que isso é o terror, né? Então eles davam as orientações, mas no final eles perguntavam, tudo que você tiver dúvida, pergunte aos seus guias. Pergunte aos seus guias. Não faça sem perguntar. Não faça sem perguntar aos seus guias. Então, assim, se eu tô indo pro país deles, eu minimamente tenho que respeitar as regras do jogo deles. Lógico. O país é deles. Então eu tava a fim de conhecer e fui lá muito bem orientado, sem querer fazer nada de errado. Mas, à medida que fosse me sentindo à vontade, eu queria perguntar, eu queria conhecer, eu queria fotografar, eu queria filmar. Eu queria mais do que isso. Só que a gente foi mais longe no final, né? Mas tudo com respeito, né? Que eu acho que isso é o importante. Eu achei que foi uma viagem bem soltinha. Super. Né? E aí você começa... Tipo, rapaz. E aí que você começa a quebrar as impressões. Pode fotografar tudo. Pode filmar tudo. Não tem nenhuma restrição nesse sentido. A única restrição em relação a foto e vídeo é não faça graça com os Kim. As estátuas, as fotos dos Kim, né? Kim Jong-un, que é o atual líder supremo, o Kim Jong-il, que é o pai dele. Líder que supremo, né? É o palavra presidente. forte, né? E o Kim Il-sung, que é o avô. E assim, só existe um presidente, só existe um líder supremo e só existe um
o termo, cada um é uma coisa, né? Não existe 3 presidentes, ex-presidente não. O presidente que morreu era presidente, o outro era o líder supremo e o outro é um terceiro nome que agora me fugiu. Uhum. Então você não pode fazer foto pela metade, não pode dobrar os jornais com a foto do Kim, que está em 100% das capas de todos os dias do jornal. Gente, Jamais! Isso eles falam o tempo inteiro. Coloque um jornal no lixo do seu quarto ou use esse jornal para embalar uma garrafa de cachaça norte-irana que você comprou. Jamais. Gente, eu tô faça fudido. isso. Eu ia me fuder porque Jamais faça minha isso. memória é de peixe. Então a gente Então, melhor não respeitava ir, as né? regras Eu. básicas. Agora sim, posso levar o jornal para casa? Pode. E a coisa que eu mais queria era justamente o pôster que disseram que o cara roubou. Só que eu queria um pôster legal. O que pode, A né? história a versão dos norte-coreanos é o seguinte. Primeiro, você fica acompanhado 24 horas pelos guias. Eles dormem no seu hotel, inclusive. Não no seu quarto, mas existe um andar só para os guias que acompanham os turistas. A versão deles é que o garoto saiu do hotel principal, foi num prédio anexo, em que era um prédio do staff, né? Entrou de forma proibida, pegou da parede um adereço lá que tinha símbolos do governo, tirou, olhou, botou de volta no lugar. Ele não levou para casa, mas ele descumpriu a lei deles, porque Comeu saiu mosca. acompanhado, entrou num lugar que a entrada era proibida, e foi preso. 3 anos depois, o governo norte-coreano informou que ele estava em coma. E até aí ninguém sabe, né, O que foi que aconteceu? o que aconteceu. A versão do governo norte-coreano é de que ele tinha uma doença e tomava os remédios, e aí um belo dia ele começou a, enfim, ter convulsões, entrou em coma, e aí foi quando a Coreia do Norte resolveu, né, deportar ele de volta para os Estados Unidos. Morreu 3 dias depois que chegou em casa. Tu soube isso lá dentro. Essa parte da história é conhecida, né, de que ele morreu, mas assim, essa versão do exatamente o que aconteceu, existe essa versão dos Não, a norte-coreanos, história, essa que é um história macro eu pouco- sei, mas que eu é um digo. pouco diferente da história E eles contaram pra ocidental. vocês lá dentro. Contaram pra gente lá dentro. As suas próprias guias. As nossas próprias guias. Agora, o lance é o seguinte, óbvio que isso assusta, né? Óbvio que dá um medinho, mas é o que eu sempre digo pra minha mãe, que morre de medo dessas viagens, e pra todo mundo que faz essa mesma pergunta. Imagina. Tu é doido, é? Coreia do Norte? Tu é doido, é? Fazer o que no Irã? Cara, hoje em dia a informação tá em todo lugar. Mas só ser ler. doido nem sempre é pejorativo, viu, bicho? Pois é. E Tipo, Léo, assim, não, ó, porra, eu quero ver o que ninguém vê. eu vou dar o... Se isso não fosse eu pra te contar, quem ia te contar, entende? Tem que sempre ter um pouco dessa ousadia. E assim, Essa qual é loucura. o parâmetro que as pessoas estão usando pra dizer, tu é doido, é? Fazer o que na Coreia do Norte? Qual é o parâmetro? Pô, da Essa é a primeira sanidade pergunta. que ela acha tipo, que tem, né? eu vou dar o parâmetro da minha mãe dizendo que eu tava louco indo pro Irã, que eu ia ser assassinado, que eu ia morrer. O Irã, estatisticamente, são números. Basta dar um Google, você vai ver números reais em relação a isso que eu tô dizendo. O Irã é 10, estatisticamente, se você considerar o número de homicídios para cada 100 mil habitantes, aquele número básico que todo país mede, o número do Irã é 10 vezes menor do que o dos Estados Unidos. Se você comparar com a selva em que vivemos, é 100 vezes menor. A chance de eu morrer no Irã é, no mínimo, 100 vezes menor do que em Fortaleza. Eu sempre digo o seguinte, nós somos cearenses, brasileiros, somos sobreviventes. Se eu não morrer aqui, Deus o livre que vai ser na Coreia do Norte, no Irã, em qualquer lugar. A menos que, ó, vá pro meio da guerra, vou pro meio da guerra na Síria. Aí, menos. Até fui na fronteira com a Síria. Não consegue. Mas tudo Mas me informa. entenda. Eu não tô me colocando em risco, sabe? Eu não tô porque sou aventureiro, quero arriscar, quero... Minha mãe disse assim, vocês ficam querendo arriscar a vida de vocês. Não, eu não quero, pelo contrário. Acho massa viver, acho massa curtir a experiência. Eu me informo antes pra caramba, antes de me colocar numa experiência Eu dessa. acho que você tem que ter o entendimento também do outro lado agora, né? Existe quem é pra ter parâmetro de me chamar de doido, né? Mas se você se colocar no lado do outro... Mas 90% das pessoas não vão fazer isso. Não vão Não fazer vão, isso. porque é uma missão de vida mesmo. Na Coreia cara. do Norte, é mais ainda. Nós só escutamos falar de um turista estrangeiro que morreu na Coreia do Norte em décadas. Eu com certeza não ia ser o segundo. Então é isso, assim, tudo bem. Foi um fato polêmico também, curioso. Tá, mas eu quero ir lá, eu quero conhecer. E lá dentro é completamente diferente do que a gente espera. Você pode conversar com os norte-coreanos que você quiser. Óbvio, tem aí a barreira da língua, mas os guias ajudam. E tem gente que estuda coreano, e tem gente que fala, e vai lá conversar com eles numa boa, em qualquer lugar. E elas, óbvio, elas falam, não, eles levam onde querem. De fato, eles fazem um pré-roteiro, mas o tempo inteiro eles perguntam, isso tá ok pra você? Você quer fazer algo diferente?
E você tem o direito de customizar. A gente, por exemplo, customizou pra caramba. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no aeroporto de Pyongyang foi... E mesma coisa, o guia já te disse, ó, nada de fotos no aeroporto. Pergunta em todas as suas guias. A primeira pergunta, a gente queria tanto tirar foto, mas não pode. Claro que pode. E fizemos foto no aeroporto inteiro. E a primeira coisa que eu perguntei, a gente queria muito comprar um violão. Será que tem violão aqui na Coreia do Norte? Saímos do aeroporto, direto. Eu tenho certeza que nenhum turista na história da Coreia do Norte pediu isso. Quando a gente... E sabe o que me deu essa ideia? Um mês antes da gente chegar, a Joss Stone postou um vídeo cantando para um grupo de norte-coreanos e turistas num bar de Pyongyang. Falei, gente, como é que ela conseguiu fazer isso? Como é que ela não foi presa? Falei, cara, não tem presa nenhuma. A gente não só conseguiu comprar um violão, como a gente tocou em 8 lugares diferentes para vários norte-coreanos. A gente fez muito mais do que a Joss Stone fez. E eu, um mês antes, me fiz a mesma pergunta. Como é que ela conseguiu fazer isso? Não foi presa? Ela fez a Como mesma é coisa que que não você. se chateou com esse rock and roll? É. E é isso, a gente perguntou, claro que pode. E eles são muito musicais, eles adoram música. Aí a gente descobriu que a nossa guia, uma delas era pianista profissional. Tem uns vídeos lindos. Hoje eu vi ela. E aí eu levei um amigo meu que era músico, né, o Cláudio Mendes aqui de Fortaleza. E a gente começou a interagir. E onde a gente ia, tinha um piano de casa, a gente perguntou, pode tocar? Pode. E tinha lugares que as pessoas não deixavam a gente sair. Começava a servir cerveja, pra gente continuar tocando e as pessoas começaram a continuassem frequentando e animando o local. Isso não tem preço. Não tem preço. E conversar, a gente conversava abertamente com os norte-coreanos, com as guias especiais que falavam bem inglês, sobre tudo. A única coisa que você não pode é fazer graça e respeitar a idolatria que eles têm, sim, pelos Kim. Aí, se você concorda, não é um outro... Né, eu também tenho minhas ponderações ao fanatismo de qualquer espécie, mas você podia conversar abertamente, desde que, obviamente, eu fazia as perguntas com respeito, né, e tentando entender se eu não estava invadindo demais. Agora, uma pergunta mais de opinião mesmo. Você sente que eles mostram só o que deve mostrar? Porque eu já vi outras pessoas que viajaram pesquisando pra Coreia, repórteres, jornalistas, pessoas bacanas, assim, falando que realmente o que eles visualizam por Pyongyang, lá, Pyongyang, né? Pyongyang, pronto. Que se tem pessoas dizendo o que quer que você tem que ver, talvez você esteja vendo uma coisa maquiada, você sentiu isso? Léo, porque deve ter outras tantas coisas, deixa né? Deixa eu fazer uma cutucada aqui. Cutuca, quando um estrangeiro vem pra Fortaleza, tu mostra o quê? Não, mas o que eu quero dizer, não tem ninguém do governo me dizendo o que eu tenho que ver, né? Os guias certamente são orientados a lhe mostrar o melhor de Pyongyang, óbvio. Agora, eles lhe dão a permissividade... É que tu não pode rodar sozinho, tu não pode pegar um negócio e ir embora. Óbvio, né? Existem várias restrições, né? Como o próprio guia já tinha dito lá atrás, não se trata de um turismo tradicional. Então, por vários motivos, você não pode rodar sozinho, mas eles lhe perguntam o tempo inteiro, você quer fazer algo diferente, você quer visitar? Então, dentro dessas restrições, você... é aquela coisa, pergunte aos guias. Nada do que eu... Talvez eu não tenha perguntado algo tão disruptivo que fosse tão proibido. Tudo que a gente perguntou, eles disseram sim, pode. Tudo. Eu não recebi um não sequer das nossas guias. E eu, como curioso que sou, queria conhecer, por exemplo, eu queria muito conhecer as crianças norte-coreanas. E aí elas levaram a gente para um centro de recreação. A gente foi assistir os shows das crianças, depois foi conversar com as crianças. E eu fazia todas as perguntas que me apeteciam, eles respondiam tudo. Óbvio que eu não fui entrar no mérito de... Eu questionava, sim. Eu perguntava muito de política. Me interessa muito isso. Mas eu não ia entrar em méritos do tipo... Eu vou deixar o cara desconfortável no nível de dizer... Mas essa história aí dos Kim... Isso aí não é só fingimento. Não. Eu não ia entrar nesse mérito. Aí tu pode estar mal, né? Aí eu me ferrava, né? Mas eu perguntava... Como que é a relação de vocês com os Kim? Todo mundo é obrigado a usar esses brochezinhos com a foto deles que vocês usam? Então eu fazia algumas perguntas que poderiam ser desconfortáveis. Eles me respondiam tudo. Não, o broche não é obrigatório, mas 80% das pessoas usam 24 horas por dia. Uma das nossas guias não usava. Né? A outra usava o tempo inteiro. Perguntei. E ela disse, não, você pode usar se você quiser, mas a gente respeita muito os nossos líderes. E eles não respeitam, né? Eles idolatram. É um negócio assim, realmente... Né? Se você vê os vídeos da idolatria, mas o ápice é quando você vai visitar os túmulos, né, de Kim pai e Kim avô, que estão lá eles chamam em inglês Resting in a Lifetime Appearance. Estão lá repousando como se estivessem em vida.
E foi curiosíssimo, porque quando a gente entrou, vai em grupos de filinha, você tem, mesmo turista, que fazer a reverência 3 vezes, de frente, de lado e do outro lado, Gente, para cada um deles, é obrigatório. Então é isso, assim, se você entrou no jogo, por exemplo, eu já ouvi falar de história lá de gente que não foi fazer a visita porque não concordava em fazer a reverência. Eu queria conhecer, e eu tô ali pra entrar no jogo. reverencia, né? O reverenciar não significa que eu tô louvando os caras. Tô entrando no jogo deles porque eu quero ir conhecer os bastidores, sabe? Se você não topa, beleza, é um direito seu, não vai. Eu ia dançar conforme a música pra conhecer aquilo ali. E quando a gente foi, tinha um grupo de umas 40 norte-coreanas. E a reação delas é assustador. Se vocês derem um Google aí, quando Kim Jong-il morreu, O em choro 2011, coletivo, que todo aquilo é mundo real mesmo. Né? questionou se aquilo... Eles são obrigados a fingir choro se não morrem. Não é fake não, gente. Eles realmente acreditam que eles são Deus. É desesperador a comoção deles, né? E, tipo, 8 anos depois que o pai morreu e, sei lá, 15 anos depois que o avô morreu, elas se debruçam no chão. Os homens são mais contidos, né? Mas as mulheres, elas se debruçam, elas gritam. É uma experiência épica.